Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a santa paz de Deus, minhas irmãs, meus inscritos, meus irmãos, minhas irmãs, e a todos que aí estão emprestando seu ouvido para a santa e sacra palavra de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Desta feita, nossa alma se alegra e nosso espírito se regozija de estar sempre na presença de Deus, através da sua palavra, amém? Compartilhe essas palavras que aqui estão, porque Deus vai dar a você conforme você precisa, necessita, carece e merece. Amém? Então, para você ganhar, você tem mesmo que trabalhar. Então, trabalhe para Deus que você recebe. Compartilhe os vídeos desse canal, compartilhe a palavra de Deus, porque o nome dele será glorificado. Amém? Desta vez eu venho trazendo aqui a continuação da palavra de Deus no livro de Número, capítulo 10. As duas trombetas de prata. Vamos lermos. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze duas trombetas de prata, de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, ambas estão, toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinido, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvo de vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses. Também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vós serão por lembranças perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem de Sinai. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu
a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Alminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanel, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Marari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuricadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que estes venham. Depois partiu a banda do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amijude. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Alazé, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azé, Pagleel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiram. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nos caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vulo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixeis, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olho nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminhando de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles,
caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Amém? Que palavra, né, irmão? Vamos ser gratos a Deus por essas tão maravilhosas, energéticas palavras na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo trabalho. Amém? Glória a Deus.